zero. Porque é um time que arrecada isso em 2012 e aumenta o seu prejuízo, né? O seu orçamento ali, cara, e você tem que pagar e arrecada a mesma coisa que há 8 anos atrás, cara, o clube tá à beira da falência, tá ligado? Só não vê quem não quer. Mano, Verdade, e você falou do Newcastle, né? Eu ia falar disso daqui, ó. Você falou do Jorge Jesus, né? Porque hoje saiu aí uma coisa, na verdade ontem, né? Saiu uma coisa que o Newcastle vai ser comprado, né? E, cara, assim, e parece que é um shake, o cara vai investir só em contratação desse ano 300 milhões de reais, cara. E um dos planos é justamente ter o Jorge Jesus como técnico. Por isso que eu quis puxar esse assunto já. Já que você entrou nesse mérito aí, então vamos falar. E eu quero fazer uma pergunta que é justamente o que está passando aí. Cara, porque assim, qual que é a minha ideia, né? A gente já falou, tipo assim, muita gente fala, time grande não tem que ter dono é a torcida, tal. Ok, até concordo com esse argumento, tal, pensando no futebol brasileiro, pensando como ele é no Brasil. Mas assim, se a gente olhar alguns dos grandes sucessos do futebol mundial hoje, tipo Chelsea, Manchester City, Milan nem tanto, né? Mas enfim, a Inter, que voltou a ter um papel de uma certa relevância ali no futebol italiano, cara, todos têm dono, entendeu? Então, o que acontece? O dono do clube ele é investidor. Ele é um cara que ele vai pôr dinheiro, como a Leila Pereira faz hoje no Palmeiras, e quer ver aquele retorno. Retornando aquele investimento para ele, cara, ele vai continuar investindo. Porque muita gente tem medo que o cara faça igual, por exemplo, o que a Jorabichan fez no Corinthians, que invista um ano, e no outro ano deu um pé na bunda do Corinthians e deixa o clube à míngua para cair para a segunda divisão. E, cara, só que ali a gente sabia como era feita a coisa, né? Era feita de uma forma fraudulenta, então, enfim. Já, cara, se ele, por exemplo, hoje investir um ricaço, né? Porque eu vi muita gente, tem um perfil até famosinho do Flamengo no Twitter, né? Eu tô me atrapalhando, mas eu vou chegar lá, calma. Tem um perfil famosinho do Flamengo aí no Twitter e tal, o cara falando, time grande não precisa disso, time grande não precisa de dono. Será que não precisa? Hoje, se o Flamengo tivesse dono aí, o Flamengo não estaria tentando renegociar alguma compra ou outra de jogador, tentando renegociar pagamento, pedindo para diminuir salários, e mesmo até em lugares onde tem, os caras estão pedindo para diminuir. Então, assim, a minha ideia é a seguinte, será que não precisa clube grande não precisa mesmo de um dono, de um cara que chega e coloca dinheiro, ou de uma mulher que chega e coloca dinheiro? Porque, cara, a gente não trata o futebol aqui como ele que é um meio profissional. A gente trata como paixão, como vida, como amor da vida, tá ligado? E, cara, sei lá, às vezes eu acho que às vezes não deveria ser assim, deveria ser tratado como ele é mesmo, um entretenimento, um esporte, tá ligado? Ali, onde o cara pega, ele trouxe retorno financeiro para ele, cara, ele pega de volta, entendeu? Quando não deu retorno financeiro, o cara vai embora, cara, e leva o dinheiro dele, ok. Entendeu? Mas se o clube for bem estruturado, como são os grandes do Brasil hoje, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, cara, eu acho que não tem por que não ter um dono, tá ligado? Eu me alonguei demais, desculpa, mas é a minha opinião. Os shakes do Newcastle, inclusive, eu estava lendo uma matéria, não lembro onde, isso daí tem mais ou menos uma semana, eles estão querendo investir no futebol brasileiro, eles querem investir no Palmeiras. Isso daí, não sei se vocês leram essa matéria. Eu li. Eles querem investir no Palmeiras. No meu ponto de vista, cara, assim, e eu vou falar isso daí porque a torcida do Palmeiras, para mim, é uma das torcidas mais chatas do Brasil. Não tô falando iludida, a torcida iludida é do Flamengo e do Corinthians. Torcida iludida do Flamengo e do Corinthians que acha que os caras, o Gabigol é melhor do que Deus. Esses dias eu acho que foi você que compartilhou que o cara falou que o Gabigol é melhor do que, eu não lembro quem, e essa semana eu vi um cara, 23 anos, 140 gols, Rogério Ceni 131 gols com 50 anos. Mano, Rogério Ceni era goleiro, entendeu? Então os caras é doente, né? É um tipo de comparação que não tem lógica. Então, assim, futebol, né, vai para nossa torcida. Sou palmeirense, muito palmeirense, mas muita gente da nossa torcida é foda, não dá, cara. E o que acontece? Futebol é movido a dinheiro. Futebol hoje é negócio. Quem ama, somos nós. Mas se o Palmeiras tivesse igual a 2012, ou poderia estar na segunda ou terceira divisão, igual aconteceu com o Fluminense, que a CBF acabou resgatando e a Unimed manteve depois. Se não houver investimento, o torcedor vai encher o saco. Vai chegar e vai falar que o time não presta, escambar pato. Ano passado, o Matos caiu. Sabemos de todas as palhaçadas que o Matos fez. Porém, o que acontece? Esse ano o Palmeiras foi mais cauteloso no mercado
E todo santo dia eu vejo o palmeirense que falava que o Palmeiras não tinha que contratar esse ano, que tinha que dar chance pra molecada. O Palmeiras não joga 2 meses e os caras, o time tá uma merda. O time precisa disso, o time precisa daquilo. Tem que contratar. Os caras dão 200 nomes por dia, cara. Os caras, inclusive, montam campo com tal X, Y, Z jogador. Então, assim, vamos esperar voltar ao futebol, né? Vai ter contratação, sim, das pontuais. Mas, pessoal, paciência, né? E com relação ao que o Thiago falou, eu concordaria. Se chegasse um Sheik, investisse, não só Sheik, como até a própria dona Leila Pereira, o Paulo Nobre, chegasse, investisse uma bala no Palmeiras, comprasse o Palmeiras, fizesse o Palmeiras ser uma empresa, eu ficaria muito feliz. Sabe por quê? Porque eu saberia que o Palmeiras não seria roubado por um bando de conselheiro vagabundo que tem dentro do clube. Exatamente. Pois é, rapaz, eu fico meio com medo com essa história de dono, principalmente desse povo vindo de fora do país para querer comprar o nosso grandioso Palmeiras. Eu acho que se fosse um camarada aí, um palmeirense de coração, que chegasse com bastante grana, pronto, um exemplo, o Paulo Nobre, chegasse aí com milhões e milhões, bilhões, e comprasse o nosso grandioso Palmeiras, eu até concordo com isso. Meu medo é que esse cara aí chegue no Palmeiras, compre o Palmeiras, comece a investir, e depois querer mudar as tradições do nosso Palmeiras, querer mudar ali o ambiente lá do Palmeiras e querer botar ali coisas que nunca existiu dentro do nosso Palmeiras. Meu medo é só isso. Mas lógico que é uma ótima ideia o cara chegar aí, investir bilhões no nosso Palmeiras e colocar o nosso Palmeiras aí como uma potência mundial, né? Quem não queria isso? Mas meu único medo é só esse, que ele chegue e queira mudar aí algumas coisas no nosso Palmeiras. Só isso mesmo. Deixa eu só responder, gente. Desculpa, Júlio, desculpa, Thiago. Assim, é contrato, cara. O Palmeiras, por 100 anos praticamente, teve um contrato com a Antártica, quando a gente adquiriu o terreno do Parque Antártica. Ali funcionava a empresa da Antártica e eles venderam o terreno dizendo que não poderia mudar o nome devido à venda. Então, por isso que eles venderam mais barato. Eu não sei se foi estipulado uma data, eu acho que a Ambev, hoje, que é a dona da Antártica, né, tá até com um processo em cima do Palmeiras por conta desse contrato que foi assinado lá atrás. Porque eles, hoje, chama-se Allianz Parque, e eles queriam que continuasse chamando Parque Antártica, Arena Antártica, alguma coisa nesse sentido. Então, tem esse entrave, né, o advogado do Palmeiras já falou que isso daí é tranquilo, não vai para frente, tem esse entrave, por quê? É contrato. Se os caras colocar um contrato que o cara que comprar não pode, mesmo ele passando para frente, não pode mudar o nome do Palmeiras, mudar as questões de tradição do Palmeiras, tem que ser seguido para o resto da vida, entendeu? Agora, se fizer um contrato e não estipular prazo, além que uma próxima geração a gente não sabe como funcionaria, mas o palmeirense vai passando de geração em geração, a gente vai acompanhando, e às vezes seria até um tiro no pé, entendeu, do empresário que acabar adquirindo. Então, acredito que não mudaria não, porém, tudo tem que ser encontrado. Eu só dar um exemplo besta aí do que você falou, Lucas, mas assim, no São Paulo, por exemplo, eles têm um contrato com todo fornecedor de material esportivo que as camisas não podem ser alteradas. A primeira camisa é sempre branca, com listra vermelha e preta no meio, e a camisa, a segunda, é listrada. Aí até que a Adidas depois fez um terceiro uniforme e tal, acho que a Under Armour também fez e tal, enfim. Mas o primeiro e o segundo uniforme são imutáveis, tá ligado? É isso. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Guilherme, irmão da Gabriela. Eu ia falar isso agora, Thiago. Guilherme Mariugi, desculpa. Abraço aí, Guilherme. Tamo junto. E aí, Júlio? Tá me infernizando a Gabriela Campana. O Guilherme tá me infernizando. Manda a desgraça do salve. Eu ia falar isso agorinha, meu amigo, porque ela já falou aqui umas 2, 3 vezes já para o Thiago mandar esse salve. Quando eu ia falar, o Thiago viu. Isso mostra que você pedindo com jeitinho e com educação sempre vai, né? Olha aí. Sempre. Eu acho o seguinte, pessoal. Eu acho meio perigoso esse negócio de ser dono de clube. Eu vou explicar algumas razões aqui. Por exemplo, tava falando com o Thiago isso no privado. Você pega o Paris Saint-Germain, antes de chegar os sheiks lá, quem que era o Paris Saint-Germain, né? Ninguém. Hoje é uma potência do futebol, né? Você pega o Chelsea, o Manchester City. O Chelsea e o Manchester City, gente, sem brincadeira, é do tamanho da Ponte Preta aqui, de Campinas.
Não tem a torcida do Guarani. Só que assim, como tá na Europa, a gente tem uma visão diferente. Eu tenho muitos amigos que torcem por Manchester United, Liverpool, um que mora na Inglaterra. Então, assim, o dono, ele chega, ele muda o status do clube, né? Você passa o dinheiro, você passa a ter poder. Você começa a bater de frente com os grandões e tal. Eu só acho que tem que tomar um certo cuidado. Pelo seguinte, por exemplo, quando você tem um dono, você fica, como o Lucas falou, tem que ter algumas coisas ali em contrato, algumas coisas que tem que ser muito bem vistas, porque você fica na mão dos caras. E se os caras começarem a fazer bobagem, e aí, o que vai fazer? Eleição. Eleição não é, meu querido. Eleição o quê? Aqui é dono. O cara é o dono. Então, eu vou dar um exemplo assim, que não era um dono, mas era praticamente isso. O Juvenal Juventus, o que ele fez com o São Paulo? Ele estava no poder, mudou o estatuto para se perpetuar no cargo, né? E aí ele ficou lá não sei mais quantos anos, que aconteceu, olha a maravilha que tá, ó, nosso rival hoje, ó, tomando espanco nosso um atrás do outro. Fala aí, mas só dar uma alfinetadinha aí, porque eu fiz uma live com o Alex do canal São Mais Tricolor, aliás, moleque, gente boníssima. Cara, e ele falou o seguinte, ele falou que a enorme maioria da torcida do São Paulo prefere o JJ. Por incrível que pareça, cara. Falo, cara, na mão do JJ, o São Paulo andava. São Paulo pode não ter ganhado títulos, enfim, mas o São Paulo andava. Você viu o São Paulo fazendo contratações, o São Paulo era respeitado nos bastidores, não era tão roubado em casa como é agora. Cara, opinião do São Paulino, entendeu? Ele é um São Paulino, ele pode falar mais que a gente, né? Exatamente. O que acabou o São Paulo mesmo foi quando Corinthians, Santos e Palmeiras pararam de jogar no Morumbi. Foi isso daí que acabou com o São Paulo. Foi isso daí que acabou. O paralelo que eu quero colocar é o seguinte, é legal porque você vai ter orçamento, tal, dinheiro, tudo, beleza. Só que assim, tá mais do que provado que se você tem isso e você não tem pessoas competentes trabalhando, as coisas não andam. Isso você é fato. O Atlético Paranaense hoje contrata melhor do que o Palmeiras, o custo-benefício lá é melhor, no Grêmio é melhor, no Inter é melhor. Então assim, por que às vezes a gente começa a bater? Eu não sei se foi o Lucas ou o Jean, foi você, Thiago, que falou assim, que agora, quando as coisas voltarem, o time que menos vai sentir o impacto é o Palmeiras, né? Porque foi o Lucas, está ali com as finanças. Mas, Lucas, agora eu te pergunto, será que não dava para estar bem melhor? Sim, sim. Se tivesse melhor, Paulo, segura agora. Sim. Agora segura, porque a gente tem aqui um superávit de 150 milhões aqui de 2 últimos anos, né? E agora, meu querido, agora eu vou contratar quem eu quero, eu vou tomar jogador de clube, porque foi o que o Jean falou, os clubes vão começar a quebrar. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo bem supérfluo, que o Grêmio passa uma dificuldade financeira terrível lá. Você chega lá no Grêmio e fala, quanto é o árbitro de Cebolinha? Mas ele é... Não. Quanto você quer? Eu quero 50, eu pago 30. Os caras vão estar aqui, ó, e aí não vai ter o que fazer, entendeu? Então, sempre, o mais importante é você ser um clube empresa ou não, você tem que ter uma gestão profissional, você tem que caminhar no trilho. Títulos, às vezes, não vêm todos os anos. O Paris Saint-Germain não conquistou uma Champions ainda. Os caras estão lá. Só que é o seguinte, agora eu pergunto para vocês. Vocês não acham que eles estão no caminho, pelo menos, para conquistar? Estão. No caminho eles estão. Então, já estão nas quartas de final desse ano. Hã? Já estão nas quartas de final esse ano. Eles tiraram o Borussia Dortmund, do Haaland. Baita eu acho que esse ano ainda não é campeão. Eu não sei. Eu acho que se voltar a Champions, eu acho que é um dos favoritos, sim. Eles e o Manchester City. Eu acho que chegou a hora de um time que não... Não, a gente não tá aqui pra falar de Champions, mas enfim. Mas eu acho que o Manchester City ou o Paris Saint-Germain são os favoritos. O que eu ia falar, Júlio, rapidão, só para complementar aí, né, e discordar um pouquinho do seu comentário. Não discordar, mas assim, trazer uma outra ótica. Cara, por favor. O comentário aqui do Fagner. Pode também discordar, Thiago. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, não. Não, a gente discorda. Não é só falando que eu vou discordar. Mas assim, esse comentário é exatamente isso. Ó. O Arsenal tem dono, mas o cara não investe no time. Pode acontecer, entendeu? E pode acontecer também do seguinte, que nem eu assisti a série Sunderland Till I Die, não sei se vocês ainda viram, eu recomendo a todos, toda vez que eu posso falar, eu tenho a oportunidade de falar, eu falo que é uma série muito boa. É uma série documental, é uma série real, de alguma coisa que aconteceu. Cara, o Sunderland, ele tava com um dono, era um dono, e no final da temporada passada, de 2018 para 2019, quer dizer, 2017 para 2017 para 2018, o dono simplesmente abandonou o time.
Ele pegou ali, colheu o que era dele, entendeu? O time deu um jeito lá de pagar alguma coisa que devia a ele e o time tava, mano, zerado de grana. O time caiu pra 3ª divisão, mano. O Sunderland, que é um time que é 6 vezes campeão inglês, tem um estádio para 46 mil pessoas, tá ligado? Cara, e o Sunderland caiu. Na 3ª divisão, o cara foi, arrumou a casa, investiu uma grana, fez algumas contratações pontuais, fez uma contratação grande para os padrões da 3ª divisão, certo? Gastou 3 milhões de euros num cara lá. E, cara, o cara teve um superávit de 20 milhões de euros na temporada. Na 3ª divisão. Então, é uma coisa que você falou, por isso que eu falei que eu ia concordar e discordar ao mesmo tempo, que, cara, tem que ter gestão boa. Tendo gestão, vai, entendeu? E tem de onde tirar. Porque, que nem muita gente fala, o Palmeiras vai virar um Cruzeiro. Cara, quando falar isso, eu tenho vontade de morrer, cara. Porque olha o tamanho, com perdão ao Cruzeiro. Olha o tamanho da nossa torcida, olha o tamanho da torcida do Cruzeiro, irmão. É o mesmo comentário. É o mesmo comentário quando falam assim, quando a Crefisa sair do Palmeiras, o Palmeiras acabou. Isso é ridículo. A pessoa não sabe o que está falando, ela não sabe quanto que representa a Crefisa pro Palmeiras. Então, assim, é o tipo da pessoa que fala aos ventos. Ela olha, vai acontecer isso aqui, entendeu? Então, a pessoa tá totalmente por fora. Thiago, e falar assim, é complicado. Um negócio que o Thiago comentou sobre o Cruzeiro e o Palmeiras, o Cruzeiro é um time grande, de história no Brasil, porém o tamanho da torcida conta muito mesmo. Por quê? As 2 vezes que o Palmeiras caiu e a 3ª vez que brigou para não se rebaixar, tanto o Parque Antártica quanto o Allianz Parque estiveram lotados nos jogos finais. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, né, quando eles foram rebaixados contra o Palmeiras, eles tinham chance de se salvar. Tava cheio o Maracanã, o Mineirão? Não tava lotado. Então os caras, assim, onde, eu detesto essa palavra, torcida modinha, mas existem torcidas que vai na vibe. A torcida do Palmeiras se chateia às vezes, sim, com o rendimento do time, principalmente com a questão política que acontece dentro. O afastamento do torcedor palmeirense hoje do estádio é pelo preço do ingresso, que nós temos o ticket mais caro do Brasil, e por conta da questão política que vem acontecendo, as palhaçadas que aconteceu. Mas se não fosse isso, a gente estava colocando 39, 40 mil todo jogo. Entendeu? Verdade. Se eles reduzissem... Mas eu acho que o momento do time também influencia, viu? Sim, não, influencia, mas assim, se você colocar na ponta da caneta, Jean, querendo ou não, o Palmeiras não ganhou título nenhum em 2017. E o Palmeiras foi o time que, mesmo com o maior ticket, foi o time que mais levou torcida para o estádio. Desde quando o Allianz Parque foi fundado, o Palmeiras, com exceção ao ano passado, foi o clube que mais lotou estádios no Brasil, com maior média de tanto de renda, quanto de arrecadação, quanto de pessoas frequentando o estádio. Ano passado o Palmeiras não foi, porque assim, a torcida do Flamengo é uma torcida modinha também, porque viram que o time estava no momento bom e começou a encher. Mas se o Flamengo não tivesse nessa situação, o Macaraca não ia viver como sempre vive, né? Vazio e dando prejuízo para os clubes. Teve um comentário aí que o rapaz falou, gastaram mais de 1 bilhão e o Flamengo paga 200 mil de aluguel. Antes teve uma empresa que estava cuidando, não estava cuidando direito, soltaram na mão do Flamengo e do Fluminense para eles estarem cuidando do estádio e estar revezando os jogos. E o que acontece? Eles pagam barato? Pagam. Mas o Fluminense toma prejuízo e o Flamengo vem tendo lucro, e não é tanto assim, porque o ingresso lá, os caras colocam ingresso a 20 O preço do aluguel do Maracanã é 200 mil? O rapaz teve o Flamengo? Eu não sei se é. Eu acho que está errado. É bem mais, viu? Só se assim, o aluguel é 200 mil e tudo que o clube usar naquele dia fica por conta do clube. Tipo, a abertura do estádio, água, luz, telefone, internet, enfim, polícia. Na verdade, Flamengo e Fluminense, eles administram o estádio. Junto, né? Eles administram. Então, assim, por isso que eu acho que acaba saindo barato. Só corrigindo aí, é só o Flamengo. O Fluminense tem que pagar ao Flamengo por jogar lá. Hoje é só o Flamengo que toma conta lá, é isso mesmo. Porque o cara não bota jogar Laranjeiras. Entendeu? Quem fez esse acordo, mano? É foda, né? Caralho. Pois Fluminense. Meu Deus do céu. O Fluminense não tem onde jogar. Eu jogo em outro estado, mas não jogo lá. Exatamente, mano. Cara, assim,
Pois é, e é por isso que os torcedores do Flamengo criticam muito o Fluminense por jogar lá, porque dizem que o Fluminense está dando prejuízo ao Flamengo. Velho, eu teria um pouco de orgulho, né, velho? Porque assim, vamos parar para pensar. O Vasco, beleza, tem São Januário. E o Vasco joga em São Januário. Só tá indo mais pro Maracanã quando tem uma certa obrigação. Ou quando se sente pressionado e pode ter alguma treta lá dentro do São Januário. Quem já foi